Bora, produção, falar sobre Marco Civil da Internet e sobre Big Techs, porque o Supremo Tribunal Federal vai julgar, vai voltar esse julgamento, retoma na quinta-feira, hoje, um dos julgamentos mais importantes para o futuro das redes sociais no Brasil. Os ministros voltam a analisar recursos sobre a decisão que ampliou a responsabilidade das plataformas digitais por conteúdos publicados por usuários. Estão em jogo temas como liberdade de expressão, combate à desinformação e o papel das Big Techs na moderação de conteúdo. O resultado pode definir os limites de atuação de empresas como Google, Meta, X, TikTok no país. A gente conversa agora com especialista, produção, é isso? Me contem. É isso? Então vamos lá. Coloca para mim o nome da Bárbara Ohana. Vamos falar com ela então, por favor. Professora de Direito, advogada Bárbara Ohana, está aqui comigo já, do meu ladinho. Doutora Bárbara, seja muito bem-vinda. Obrigada pela participação conosco aqui no Contexto Metrópolis. E já quero começar te perguntando a respeito desse julgamento de hoje, se a gente pode esperar que esse julgamento vai acabar cerceando o direito de liberdade, até mesmo da imprensa, né? A gente vai ter que pensar duas vezes antes de postar, antes de fazer publicações um pouco mais complicadas, se isso vai acabar cerceando o direito da liberdade de expressão ou vai, de fato, tornar o que for público, tornar isso que for divulgado pelas redes sociais um lugar mais seguro para ser divulgado, até mesmo em ano de eleição, né? Olá, tudo bem? Bom dia. Muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, trazendo a resposta a essa pergunta, é muito importante entender que a nossa liberdade de expressão, ela vai sim encontrar algum limite. Quando nós temos essa alteração dentro do Marco Civil, quando nós temos essas mudanças que primeiro passaram no ano passado, lá em 2025, e que chegam novamente agora em 2026, com um cenário problemático que nós encontramos dentro da internet, nós estamos falando sobre a necessidade de não ter uma fala, uma limitação e até mesmo uma regulação opaca. Óbvio que quando falamos em liberdade de expressão, nós devemos entender que existem assuntos e existem falas que precisam sim ser analisadas com maior cuidado. E quando nós temos o STF trazendo essas abordagens, ele está dizendo que as Big Techs, elas precisam fazer um papel que tire-as desse cenário de omissão. Ou seja, eu tinha uma postagem, eu tinha uma matéria, eu tinha algum posicionamento que fazia incitação a algum crime, que era um ato antidemocrático, que fazia referência à misoginia, a racismo e a outros crimes, que muitas vezes eram disseminados em alguns cliques que atingiam a várias pessoas. O problema maior é que a internet ela trouxe essa ampliação e essa massividade de divulgações. E quando isso não é bem analisado, quando isso acontece dentro do digital, nós temos um alcance muito grande. Então, quando o STF ele traz essas ponderações, ele quer garantir a constitucionalidade. Ele quer dizer que o Marco Civil, lá no artigo 19, que é o principal, que é o cerne desse debate, ele vai trazer mais responsabilidade para as Big Techs. Ele vai pedir para que elas não sejam mais tão omissas, mas que elas também não façam uma análise opaca e superficial. Bárbara, deixa eu colocar na conversa o Felipe Monteiro também, para a gente discutir mais esse assunto. A gente já vem falando bastante sobre isso aqui, sobre Big Tech, sobre esse julgamento que é polêmico do Supremo Tribunal Federal, ainda mais um ano em que todo mundo vai querer utilizar muito as redes sociais. Eu queria que você participasse com a gente, Felipe, dessa discussão. A questão que envolve a eleição do Supremo Tribunal Federal é a questão da amplitude do dever de cuidado, né? Qual a responsabilidade das redes sociais, né, pelos conteúdos postados por terceiro, né? E como que ela faz, né, para evitar o dano ao terceiro. Aí o STF ele criou uma corrente meio que no meio no meio das existentes, né? Existia uma corrente que falava que só pode retirar a publicação por meio de decisão judicial,
e existia uma corrente que falava que as redes sociais são responsáveis por todos os conteúdos, né? Aí o STF resolveu que, em alguns casos, como racismo, como incentivo ao suicídio, atentado ao Estado Democrático de Direito, as redes sociais deveriam tirar e são responsáveis pelo conteúdo. A pergunta é, há publicações, por exemplo, que é muito claro você ver o crime ali, né? Mas há algumas publicações que têm um limite ali, tem uma certa obscuridade. Você não vê, por exemplo, que caso as redes sociais sejam responsáveis por esses conteúdos não tão claros se há crime ou não, né, não iria fazer com que as redes sociais fizessem o óbvio, que é tirar o conteúdo do ar, independente de qualquer escrutínio? E aí eu queria saber a sua opinião como especialista, né? Como é que é essa discussão fora do Brasil, no mundo todo? Nós já temos alguns países que fizeram essas regulamentações, como, por exemplo, o Reino Unido, a União Europeia. Nós temos a China também, que já promulgaram novas leis, fizeram estudos e partiram por um tempo de adaptação também. Então, quando nós falamos dentro desse âmbito internacional, nós também encontramos uma dificuldade com relação à sede dessas big techs dentro dos países. Então, quando eu tenho algum crime que acontece e essa plataforma, esse aplicativo, ele não está sediado no país, nós temos uma certa dificuldade de comunicação. E ter uma regulamentação que converse, que esteja de acordo com o que nós podemos fazer para proteger o cidadão brasileiro, lembrando aqui da LGPD, a LGPD ela já dizia, quando ela nasce ali em 2019, ela vai falar sobre proteger os dados dos nossos titulares, garantir a eles também que eles tivessem a transparência, né, esse princípio da transparência. Quando nós falamos ainda mais de crianças e adolescentes, nós entramos no melhor interesse, e sabendo que a internet ela não vai encontrar uma barreira física e que os nossos dados e informações eles estão aí em todos os países, em todas as outras regiões, nós precisamos sim estar de acordo e precisamos conversar, encontrar ali um ponto harmônico entre a nossa legislação e entre a legislação dos outros países. De que maneira? A LGPD, quando ela nasceu inspirada na lei da União Europeia. Então, nós conseguimos construir uma lei forte dentro do nosso país, que é respeitada, mas que vem passando ainda por algumas alterações, por algumas adaptações, lembrando que a sociedade muda e com isso a lei e a sua aplicação ela também muda. Então, dentro do cenário internacional, há necessidade sim dessa conversa e até mesmo a possibilidade de nos inspirarmos no que já funcionou em outros países, no que ainda não seguiu tão bem nesses outros países e que aqui dentro do Brasil nós podemos traçar de uma outra forma. Aí vem a parte do quem é o responsável por definir o que é um conteúdo certo, o que é um conteúdo errado, até que ponto aquele conteúdo deve ser publicado ou não. Como é que vai ser a partir desse julgamento? Se isso for aprovado, se as redes sociais forem responsabilizadas por retirar conteúdo ou forem responsabilizadas por serem fiscal de conteúdo, quem é que vai ser o responsável por entender até que ponto aquele conteúdo é certo ou errado? Bom, essa análise do que é certo ou errado, obviamente que passa por um local de cautela, porque existem os crimes já previstos no nosso Código Penal. Nós já sabemos que você fazer uma incitação antidemocrática, fazer qualquer fala ou projeção que vá contra a vida de alguém, já configura um crime. Então, automaticamente, essa análise, essa observação do que está certo ou está errado, nossa própria lei já diz, a nossa Constituição já estabelece também. Então, nós temos ali o Código Penal, o Código Civil, o Código do Consumidor e tantos outros, já relatando que dentro do ambiente virtual, essas alterações também vão encontrar, elas vão se cruzar em algum momento. Mas, claro, que essa análise, ela precisa partir de um lugar que não tenha um lugar ali obscuro, que nós não possamos fazer realmente um papel de cerceamento, de censura. Então, como seria essa regularização, como seria essa verificação?
Óbvio que passa por um lugar de que essas plataformas precisam estabelecer protocolos, análises que passem por uma análise humana, não apenas automatizada. Ela precisa ir de encontro também com a possibilidade de defesa, de contestação, para que a pessoa possa explicar, por exemplo, que aquele conteúdo não fazia de fato referência a um crime, que pode ter sido um engano, ou então, se fizer, né, como comentei com vocês, uma referência racista, uma referência machista, que podemos trazer para o período eleitoral, que é um período sensível. Estamos falando sobre violência política contra mulheres. Se eu encontro um material como esse na rede, e eu consigo identificar que isso vai contra a dignidade da pessoa humana, contra sua honra, que estabelece ali, que configura, tipifica um crime, automaticamente eu já tenho a resposta sobre isso. Felipe, E claro, pergunta pra... aproveitando... Sim, pode Não, perdão, continuar, aproveitando para falar, existem riscos. Esses riscos eles sempre vão existir quando nós temos alterações acontecendo. E reforço mais uma vez que a sociedade ela muda. E conforme a sociedade muda, a necessidade de administrar, de observar, de analisar o que nós precisamos melhorar, ela também vai acontecer. Não pode ser uma consequência automática, depende de como a decisão vai ser aplicada, de quais garantias serão exigidas das plataformas, e nós precisamos entender que existe um efeito inibidor em cima disso. Então, nós vamos daqui a um tempo falar sobre sanções, a remoção do conteúdo, especialmente dentro do cenário político, né, que são temas que podem trazer riscos. Nós falamos sobre a área do jornalismo, né? O jornalismo ele é uma das exceções dentro da LGPD. Nós vamos falar sobre críticas públicas, denúncias e manifestações sociais. Então, esses critérios, eles precisam ser objetivos, eles devem ter uma fundamentação, precisa ter um mecanismo também para o usuário. E daí nós também vamos falar muito sobre a transparência, né? As Big Techs, em alguns momentos, elas têm dentro dos seus termos de uso, das suas políticas, alguns campos que deixam lacunas. E essas lacunas é justamente o que é buscado ser preenchido. Então, encerrando aqui já a minha fala, não haverá uma responsabilidade objetiva como regra. Então, não basta a mera exigência desse conteúdo ilícito para punir automaticamente. Nós estamos falando sobre um estudo, sobre uma investigação, sobre uma espécie de oitiva para entender de que maneira isso está configurando um crime. Nós temos a indicação também da NPD para que ela faça, né, algumas análises, para que ela esteja ali diante desse cenário digital. E, obviamente, trazer, sim, para as Big Techs uma responsabilidade, até porque as Big Techs, elas detêm muito desse material, e nós temos o usuário do outro lado, né? Então, nós podemos falar ali de uma relação de consumo, de registros, de cadastros. Então, para encerrar aqui, as plataformas elas não vão virar juízes privados da liberdade de expressão, mas elas precisam ajudar no combate à ilegalidade. E para encerrar, a sua última pergunta para a Bárbara, por favor. Bárbara, eu adorei o seu último esclarecimento aí, falando que as redes sociais não vão ser um tribunal privado, né? Não vai decidir de forma privada, sem embasamento nenhum, sobre a limitação e extinção da liberdade de expressão. Mas quando você pega o Supremo Tribunal Federal em abstrato, eu acho ela até perfeita, ela é muito boa, né? Poxa, se tem uma publicação que induz ao racismo, vamos tirar do ar. Se tem uma publicação que induz a pessoa a cometer suicídio, vamos tirar do ar. Se existe uma publicação que incentiva, né, o crime de atentado ao Estado Democrático de Direito, né, publicação antidemocrática, né, vamos tirar ela do ar. Em abstrato ela é perfeita. Agora, quando você coloca no plano concreto, aí é que vem toda a confusão, né? Te dou um exemplo, eu queria saber sua opinião sobre isso. Um exemplo concreto, né? Quando a gente começou a criticar o Alexandre de Moraes e parte do STF por conta do envolvimento com o Banco Master, o Alexandre de Moraes veio a público falar que isso é um atentado aos poderes constituídos. Ele e o Gilmar Mendes, né?
Ou seja, atentado contra poderes constituídos é, de certa forma, um atentado, uma conduta antidemocrática, né? Então, levando a ferro e fogo essa declaração do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes, se eu fosse uma plataforma de internet digital e uma pessoa criticasse, né, o STF, o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, por conta do envolvimento com o Banco Master, eu tinha dito na hora da publicação, né? Aí que vem a distorção toda, né? Aí eu pergunto, como é que a gente consegue resolver esses dilemas no mundo concreto? Esses dilemas no mundo concreto, eles vão, de fato, esbarrar nesse interesse pessoal, que pode acontecer com qualquer um. Eu posso fazer uma crítica sobre o trabalho de um conhecido ou de uma pessoa pública, essa pessoa não gostar, e essa crítica ainda assim configurar, não configurar um crime, né? Mas a pessoa não gostou disso, né? O outro lado não gostou disso. Então, essa decisão, ela vem como, sim, como um avanço necessário, mas que ela precisa ser acompanhada com uma cautela institucional muito grande. Lembrando que as plataformas, elas não podem continuar lucrando com a circulação massiva de conteúdos ilícitos, sem qualquer dever de cuidado. Por outro lado, nós também não podemos substituir a omissão das big techs por censura privada, automatizada. Então, essa regulamentação do que o que vai ser dito, de que forma vai ser dito, a quem atinge, realmente é algo que nós só vamos conseguir identificar quando o problema surgir. E até mesmo esses debates, eles vão nascer de uma maneira ainda um pouco embrionária, porque nós precisamos dar proteção contra danos digitais, mas nós também precisamos dar outra proteção contra decisões arbitrárias das próprias plataformas. E aí é justamente onde nós vamos ter um encontro. Precisamos ter um órgão fiscalizador, precisamos ter ali uma participação social, institucional das empresas, para que nós possamos, de fato, construir uma transparência robusta, necessária, de fácil entendimento, para que todos que forem usar, para que todos que forem ser, tanto as pessoas que falam, mas como também de quem são faladas, elas consigam ter os seus direitos garantidos. Eu posso falar que uma pessoa não faz um bom trabalho. Eu posso falar que alguém talvez cometeu algum crime, que alguém é feio, que alguém é muito bonito. Mas o limite ele vai estar ali na verdade, ele vai se encontrar para além da veracidade dos fatos, ele também se encontra dentro do que as nossas leis já dizem. Então, eu acredito que o cerne, que o ponto central de tudo isso vai ser uma fiscalização combinada, a criação de um passo a passo, de uma nova maneira de regulamentação combinada com os interessados. São as plataformas, somos nós, é o governo, são os órgãos, e para isso nós vamos precisar encontrar essa harmonia. Encontrar essa harmonia, vamos tentar. Bárbara, Ana, obrigada pela participação aqui no Contexto Metrópolis, por sanar nossas dúvidas aqui hoje. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada, até mais.